Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez para esse nosso encontro aqui, praticamente mensal da nossa comunidade digital de estudos da transição trabalhista, onde nós vamos falar hoje sobre o domicílio eletrônico trabalhista, mas no âmbito de evolução da fiscalização eletrônica. Então, quando a gente começa a falar do tal do DET, na verdade a gente está falando do fim, ou até do meio desse processo de fiscalização eletrônica, que é o que a gente vai falar aqui. E aqui na nossa comunidade digital de estudos, e mesmo aqui na eLabor, que é a nossa empresa de consultoria, a gente tem o propósito de dar um suporte à gestão de pessoas e serviços, num contexto de compliance e compliance digital. Porque acabou a brincadeira de e-social ou de REINF, a coisa já está implementada, né? E lá atrás, o que foi chamado de preparação para o e-social, hoje é manutenção e aprimoramento do compliance digital nas mais diversas ferramentas que a gente tem aqui no mercado, né? E o próprio governo digital que trata disso. Então, nesse nosso bate-papo, nosso propósito tem por base o serviço de plataforma digital de compliance digital, onde a gente oferece o autodiagnóstico de conformidade, testes de proficiência, gestão de projetos, mentorias, treinamentos, ferramentas para o seu dia a dia, perguntas frequentes e esses nossos encontros aqui gerais, né? Justamente com o objetivo da gente atravessar esse processo de transformação digital, de transição trabalhista que começa, a gente não sabe se está no meio, mas certamente está bem longe do fim. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio Anunciato, sou consultor de empresas com mais de 30 anos de experiência nessa área trabalhista, previdenciária e recursos humanos, trabalhando em empresas de auditoria e consultoria nacionais, multinacionais também. Sou administrador de empresas, também professor de MBA nos cursos aí de Departamento Pessoal, Modelo e Compliance Trabalhista. Também colaboro em alguns processos, em alguns cursos de gestão integrada de saúde ocupacional e populacional, né, vinculada aí à saúde e segurança do trabalho lá na CEALAG. Tem alguns cursos aí nas plataformas EAD com mais de 1.500 alunos, mas na verdade nosso foco principal é como sócio da eLabor, que tem por objetivo prestar esses serviços todos aí combinando consultoria, tecnologia e educação. Mas o grande barato de tudo isso é que a gente aprende todo santo dia com vocês. Então, vamos entrar no assunto. Vocês fiquem à vontade de colocar as perguntas aqui no chat. Finalzinho do nosso bate-papo, a gente vai ter um espaço para essas perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Tudo começa, essa história de compliance digital, com as iniciativas do governo brasileiro de ampliar cada vez mais os serviços governamentais, o que a gente chama aqui de governo digital. E nesse ponto nós estamos bonitos na foto. Então, conforme notícia aqui que já é velha, ó, novembro de 22, o Brasil é reconhecido como o segundo líder em governo digital no mundo, num ranking de 198 países. Então, assim, o ano anterior, 21, né? Éramos sétimo. De um ano para o outro virou segundo, né? Só perdemos para a Coreia do Sul. Aí, na sequência, tem a Arábia Saudita, Emirados Árabes, etc. e tal. Então, a gente é bom pra caramba em governo digital. Tem um monte de gente passando fome, tem um monte de questão, mas não vamos entrar em política, porque a gente fica bravo aqui. Mas a gente, em termos de governo digital, somos excelentes e até exemplo para o mundo. Tudo bem. E o que é o governo digital? É toda essa parafernália eletrônica aqui que eu estou exemplificando. Então, nota fiscal eletrônica, o SPED, Cadastro Nacional de Obras e Serviço Especializado Serviço de Regularização de Obras, né, eletrônico. A LGPD permeando todo esse processo aí dos dados pessoais, a DCTF Web, o PJ-ECalc Cidadão aí que é a base para os processos trabalhistas no e-social, FGTS Digital, REINF, provas digitais que são cada vez mais utilizadas em todos os âmbitos da justiça federal, trabalhista, tributária e, óbvio, quem começou com toda essa brincadeira no âmbito trabalhista ou e-social. E aqui são só alguns exemplos, porque acabou de chegar o nosso amigo DET. Chegou também o domicílio judicial eletrônico e também a declaração de igualdade salarial, dentre outros. Daqui a pouco não cabe nesse slide. A gente vai ter que mudar as caixinhas, diminuir as caixinhas e colocar cada vez mais tópicos aqui. Vamos nos ater, obviamente, como nosso bate-papo
chamamos aqui vocês, né, no DET, combinado com toda essa galera aqui, tá? E o que é o tal do DET? Domicílio Eletrônico Trabalhista. É um meio pelo qual a fiscalização do trabalho vai se comunicar conosco, com as empresas, com os contribuintes. Então, é uma caixa postal protegida, um ambiente específico lá do Ministério do Trabalho, onde as notificações que antes vinham pelo correio, papel, ou pegava lá o livro de inspeção do trabalho, aquela capa preta velha para danar, colocava lá a notificação, ó, separa a documentação, etc. Agora é tudo digital. Então, a gente acessa aqui o portal do DET, temos aqui o manual, né, no próprio DET, aqui onde a gente clica aqui no manual, a gente acessa todos os dados para poder pesquisar. E neste momento ele é composto por estas 4 caixinhas aqui, onde você precisa acessar inicialmente e atualizar e complementar os seus dados cadastrais, contatos, etc. E acessar periodicamente a sua caixa postal para ver as notificações e informações que chegam no Ministério do Trabalho, suas caixas de notificações, e muito importante, emitir as suas procurações eletrônicas para que aquele que de direito possa efetivamente te ajudar nesse processo de gestão do domicílio trabalhista, né, eletrônico trabalhista, com a fiscalização. Está em vigor já desde 1º de maio, obrigatoriamente para todos os empregadores, inclusive os domésticos. Então, não por acaso o 1º de maio, primeiro dia do trabalho, foi o pontapé inicial dessa questão. Então, toda a comunicação com Ministério do Trabalho, com a fiscalização do trabalho, se dá já, através do DET, com a Receita Federal. A gente já tem a caixa postal lá do ECAC, com a questão do processo, dos processos trabalhistas, todos os processos que entraram, tem agora o domicílio judicial eletrônico, isso é para outro dia. Especificamente na questão do DET, o que a gente tem de pontos de atenção principais? Primeiro objetivo dele, então, proporcionar maior publicidade e eficiência à relação entre a administração pública e os administrados, por meio da digitalização de serviços, a fim de elevar a segurança e a transparência nas informações transmitidas e, o principal, reduzir a duração do processo e os custos operacionais. Ora, tem uma pancada de ferramenta digital que já está a meu dispor, eu governo social, RENF, como eu falei. Estou fazendo uma pancada de cruzamento eletrônico. Já tem um monte de indícios de questões, de problemas que eu já posso começar efetivamente a fiscalizar. É aquilo que eu falei lá atrás. Acabou a brincadeira de e-social ou de faseamento, de implementação. Agora o governo vai usar efetivamente o Big Data que ele tem na mão, que é o governo digital, começar a notificar efetivamente as empresas. Já vem acontecendo isso. E por intermédio do DET e essas ferramentas, isso ganha uma escala muito maior, que tem por objetivo principal reduzir a duração do processo e os custos operacionais e fazer valer a legislação. Então, por trás de tudo isso é escalabilidade no processo de fiscalização. Muito bem. Obrigatoriedade: todas as pessoas físicas que empregam pelo menos um trabalhador, inclusive o trabalhador doméstico, e todas as pessoas jurídicas, ainda que não tenham empregados, devem acessar o DET para atualização do cadastro. Os microempreendedores individuais, mesmo sem empregados, também devem acessar o DET, porque, afinal de contas, é um regime especial, é uma empresa de qualquer forma. Então, você é empregador, ainda que doméstico, tem um empregado doméstico, uma empregada doméstica, você tem que acessar o DET. Você pode ser fiscalizado, e mesmo sem ter funcionários, existem obrigações que as empresas têm que cumprir também no âmbito trabalhista. Okay? Muito bem, seguindo, outro ponto de atenção. Primeiro acesso. É necessário atualizar o cadastro de contatos, e-mail e telefone, e uma palavra-chave para receber com segurança os seus alertas. Porque uma vez cadastrando, você vai receber os e-mails quando houver uma informação na caixa postal, quando tiver uma notificação. No corpo do e-mail vai vir essa palavra-chave que você vai cadastrar justamente para evitar qualquer tipo de fraude, para você ter um segundo fator de autenticação aí da informação. Obviamente, o que vale é você acessar e tá lá efetivamente todo o histórico, né? Então, é o que ele diz aqui: atualize o cadastro para receber com segurança os seus alertas.
Todas as pessoas físicas que possuem CPF e pessoas jurídicas que possuem CNPJ, com uma conta Gov.br no nível de segurança prata ou ouro, já possuem o cadastro inicial do DET. Então não é que você precisa criar ele já está criado. Uma vez criado, você vai lá e atualiza, implementa e gerencia todos esses contatos, ok? Muito bem. Falando em contatos, a fiscalização do trabalho, ela se dá por estabelecimento, por região. Então, se você participa de uma empresa que tem capilaridade no país inteiro, várias filiais, é como se tivesse várias empresas. Então, cada CNPJ completo, inclusive aquele barra 00, blá, 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 é como se fosse um local específico dentro da tua empresa. Tem regras sindicais, muitas vezes específicas, tem questões de delegacias regionais do trabalho também que atendem diretamente ali, porque embora o DET esteja aí no aspecto eletrônico, nada impede do fiscal também continuar te visitando, principalmente quando for questão de saúde e segurança do trabalho, tem que ver em law, né? Então, ponto de atenção relacionado a contatos matriz e filiais é justamente esse. Então, podem e devem figurar em contatos no DET o empregador, o responsável legal, o proprietário, o contador, o advogado, dentre outros interessados. Esses contatos vão receber as mensagens, né, notificações, informações e avisos na caixa postal do DET. E podem ser cadastrados e-mail, telefone para receber SMS e WhatsApp. E cada empresa, seja ela matriz ou filial, terá seus respectivos contatos. No caso de filiais, o acesso é individual, uma a uma, não aproveitando os contatos da matriz. Outra possibilidade desses acessos é você gerar uma procuração pelo sistema de procuração eletrônica, marcando o serviço DET. Então, é um sistema específico lá do Ministério do Trabalho que dá acesso tanto ao DET quanto ao FGTS digital. Particularmente, eu acho muito melhor essa questão de utilização de procurações eletrônicas. Os contatos são importantes para receber os e-mails, mas a procuração eletrônica é mais efetiva e até te permite um controle melhor, porque funcionários vão e vêm, advogados vão e vêm, assessores vão e vêm. Então é importante a gente estabelecer um processo de outorga de procurações e de manutenção de atualizações e alterações dessas procurações, porque a gente não vai dar conta sozinho, o dono da empresa não vai dar conta, obviamente, de tudo isso. Ele precisa de apoio em cada filial, seja interno, seja externo. Então, esses são os principais pontos de atenção que a gente diz desse pontapé inicial aí do domicílio eletrônico trabalhista, que vai agregar outros serviços além daquelas 4 caixinhas que eu mostrei lá atrás. Vai entrar o livro de inspeção eletrônico, o tal do Elite, né? Para aposentar de vez aquele livro preto velho, sujo. Vai ficar lá no arquivo morto, joga ele fora não. Né? Justamente para dar celeridade no processo, entre outras questões que vão estar lá, que o Ministério do Trabalho vai colocar, inclusive para ajudar as empresas na prevenção de tudo isso. E mais? Acesso para matriz e filial. Se o perfil de acesso for o da matriz, então eu estou lá, acessei pela matriz, será possível acessar matriz e filiais trocando o perfil em cada uma delas. E se o perfil do acesso for o da filial, o acesso é individual, devendo entrar numa única. Então, frise, isso é importante. Cada filial tem o seu acesso exclusivo. A matriz pode trocar o perfil e olhar cada uma das filiais também. Agora, importante. Se eu não atualizar o cadastro lá no DET, eu vou ser multado? Não, você não vai ser multado. Só que também não vai receber as notificações. E se não receber as notificações, 15 dias depois da notificação chegar no DET, você tem ali uma ciência tácita. Ou seja, você foi avisado. Se você não abriu, meu amigo, o problema é teu. Começou a contar os prazos de 15 dias, e aí sim você vai ser multado pelo fato de não ter respondido para o fiscal a notificação. Então, quer dizer, é obrigatório, é mandatório, boa prática de controle interno. Vai lá, entra, acessa, e atualiza e faz a gestão deste domicílio eletrônico trabalhista. Porque se chegar a informação, você não identificou, não leu, você está lascado. Ok? Muito bem. Então, como é que vai funcionar o domicílio eletrônico trabalhista? É uma caixa postal. Ele vai te mandar a notificação, você vai ter que responder. Responder o quê? Postar documentos, responder as perguntas que foram feitas. Então, aquele trâmite todo é uma auditoria fiscal. A exemplo do que a gente adota aqui na nossa plataforma, no que a gente chama de trilhas de compliance, onde a gente dá um treinamento como esse que a gente está fazendo aqui, te convida a fazer uma prova de certificação
emitir o seu certificado e aí aplicar isso tudo que a gente está falando aqui numa trilha de compliance que vai te dar um pré-relatório com os pontos de atenção e a primeira tarefa para executar e você vai entrar em gestão de projetos. Então, como é que isso funciona? Vamos brincar de domicílio eletrônico trabalhista. Vou acessar aqui a plataforma para vocês verem. Eu vou entrar aqui como se fosse um cliente. Vou colocar aqui meus dados e rezar para os deuses da internet e não me sacanear. Então, vamos lá. Fizemos aqui o login. Então, temos aqui uma empresa de demonstração. Então, na hora que você acessa aqui a sua empresa, veja que ela toma a forma exatamente da sua empresa, a gente sai de cena. Entra aqui a plataforma de suporte ao compliance digital. Então, vamos aqui na trilha de compliance. Vamos olhar a implementação do DET. Então, está aqui. A trilha eu já comecei só para testar, mas como é que ela é composta? De roteiros, que eu estou chamando aqui de configuração, a atualização cadastral que eu acabei de falar, e da gestão de acessos à questão de procurações eletrônicas. Então, vamos preencher. Isso aqui eu já comecei. A gente te convida a preencher o seguinte: sim ou não? A empresa já efetuou o primeiro acesso e atualizou os seus dados cadastrais e palavra-chave? Vou dizer que sim. Outra pergunta: a empresa já identificou e cadastrou os contatos chaves para receberem notificações, informações? Vou dizer que sim. Respondi, tal. Veja que é sim ou não. Sim ou não é simples, né? Concluiu. Vamos lá. E na parte de gestão de acesso, você tem procurações eletrônicas? O que a gente está perguntando aqui, ó? A empresa outorgou procurações eletrônicas para os contatos chaves que apoiam a gestão do DET? Vamos fingir que não, tá? Nesse momento você não fez isso. A empresa efetuou testes de modo a garantir os contatos-chave com procuração outorgada, efetivaram correspondentes acessos, ou seja, você deu a procuração e testou. Se você não deu procuração, possivelmente você não testou, então vamos corresponder com não. A empresa estabeleceu procedimentos de controle, inclusão, alteração e revogação das procurações, bem como os correspondentes prazos de validade. Se você não deu nem a procuração, quanto mais isso. Então, não. Pronto, legal. Quando a gente vem aqui no resultado, ao terminar, ela vai te dar o quê? Todas as respostas que você fez. E assim como o fiscal vai pedir quando te mandar a notificação do DET, você precisa o quê? Apresentar uma evidência. Então vamos de novo aqui, pergunto. A empresa já efetuou o primeiro acesso e atualizou? Foi dito que sim. Ah, eu que preenchi. Então tá bom. Apresenta evidência. Que evidência? Te dou um exemplo aqui, um print da tela do DET indicando os dados cadastrais atualizados ou a declaração do representante legal de que isso foi feito. Ah, eu tenho isso? Tá bom, tem. Então põe um sim, comenta, tá aqui, print da tela e puxa a tela e coloca aqui o arquivo correspondente. Não vou colocar só para efeitos assim. Nesse processo, o fiscal vai receber essa evidência e vai avaliar, tá ok ou não, assim como a gente no processo de consultoria preventivo, né? Plataforma do bem que não multa ninguém, como eu costumo brincar. Você vai receber e a gente vai fazer essas tratativas. Então a ideia é essa: você respondeu tudo isso aqui. As evidências que você vier a postar, você vai poder revisar, verificar e checar. E o resultado você tem aqui um ponto, um relatório, onde você tem aqui um ponto e a primeira tarefa a ser executada e você como responsável, ok? Voltando aqui para a apresentação, deixa eu só minimizar esse cara aqui. É mais ou menos assim que vai funcionar. Você vai receber uma notificação e vai ter que postar os documentos. O fiscal vai analisar, vai devolver para você, vai ter a réplica, a tréplica, etc. Eventualmente ele pode visitar você, mas não se esqueça que ele já está com um monte de dados que ele já tem indícios de problema. Então, no caso do DET, ele pode te multar. No caso aqui da nossa plataforma, a ideia é você treinar para não ser multado. Mas seguindo, treinar por quê? Porque a gente tem a fiscalização eletrônica funcionando cada vez mais fortemente. E o que a gente conceitua por fiscalização eletrônica? É o processo pelo qual o governo utiliza-se de ferramentas tecnológicas para promover a verificação da conformidade legal, por intermédio do cruzamento de informações prestadas pelas empresas aos poderosos bancos de dados. Que bancos de dados? SPED, Social, REINF, DCTF, Web, LGPD, DET, etc, etc. Então, ou seja, esse relacionamento com o físico é onde a empresa manda informações consistentes e coerentes, pelo menos deve mandar, o governo recebe, processa e deve devolver uma gestão pública eficiente,
A gente sabe que nem a ida nem a volta ainda é perfeita, mas é isso que está se buscando com a automatização do processo. Mas para tudo isso acontecer bonitinho, pensando no nosso lado, mandar informações consistentes e coerentes, eu tenho que ter um time multidisciplinar aqui envolvido. RH, jurídico, medicina do trabalho, engenharia de segurança do trabalho, fiscal, contábil, suprimentos, TI. Então, eu tenho que ter uma visão de gestão de projeto para atingir o compliance. Então, a gente tem que usar as mesmas ferramentas que o governo faz. Ele não usou, não criou uma lógica e uma informatização dos processos envolvendo todas as vertentes do governo? Sim, nós também, dentro de casa, temos que fazer a mesma coisa. E o que é essa fiscalização eletrônica? Porque tudo acontece ao mesmo tempo. Vamos imaginar que nesse cenário dinâmico do nosso dia a dia, temos uma empresa que quer ficar 100% focada no seu negócio. Então, ela resolveu terceirizar a segurança do trabalho, a medicina do trabalho com outra empresa, tudo empresa especializada. Folha de pagamento com RH especializado e a parte contábil também com escritório de contabilidade especializado. Então, cada um no seu quadrado. Então, aqui eu tenho 4 representantes meus especialistas nas suas respectivas áreas. Posso ser uma empresa grande que tenha tudo isso aqui dentro, então também tenho especialistas dentro da empresa. Então aqui eu só estou dando exemplo de empresas terceirizadas para demonstrar a necessidade de comunicação entre todas. Por quê? Vamos imaginar que num cenário de segurança do trabalho, fiz lá o meu programa de gerenciamento de riscos e eu identifiquei o benzeno no meu modelo produtivo, aqui no meu processo produtivo. Bom, quando eu olho o benzeno, eu tenho que consultar a NR15 porque ele gera direito à insalubridade. Tenho que gerar o laudo técnico de condições ambientais do trabalho, que é o laudo previdenciário, para ver se esse agente nocivo dá direito à aposentadoria especial. E esse agente dá direito à aposentadoria especial. Então, quem tiver exposto a ele, com 15 anos de serviço, se aposenta. Muito bem. Isso quem pega? A parte de saúde do trabalho. Identifiquei esse benzeno, então já sei que ele dá direito à insalubridade e aposentadoria especial, tem que avisar a empresa. O gestor da empresa vai entrar em contato com o RH terceirizado e falar o seguinte: olha, precisa pagar adicional de insalubridade 40% grau máximo e aposentadoria especial mais 6% de INSS por causa do benzeno. Para quem estiver exposto ao benzeno, atente-se a isso, por favor. Não basta ter essa providência na folha, você tem que avisar o médico do trabalho, porque na hora que ele fizer o programa de controle médico e saúde ocupacional, por causa do benzeno, aprendi com eles também, que precisa ser feito um monitoramento mais de perto, exames complementares semestrais. Muito bem. Falei alguma coisa de e-social, REINFRA, falei nada disso, isso aqui é leia desde que o mundo é mundo. Antes não era PGR, era PPRA, fosse o que fosse, você tem os laudos. Legal. Como nada mudou em termos de lei, só automatizou, quando o nosso amigo e-social entrou em cena, eu tenho que contar para ele essa historinha aqui. Como é que eu conto para ele essa historinha? Eu vou no S2240, agentes nocivos, né, os agentes nocivos, né, condições ambientais do trabalho de agentes nocivos, e vou contar que tem o benzeno. Como? Eu vou lá na tabela 24 e identifico o código do benzeno, que é o 0103001. Benzeno e seus compostos tóxicos. Então, informo lá no 2240 de funcionário por funcionário esse código. Não basta você dizer que tem a exposição ao agente, você tem que dizer o que você está fazendo para diminuir esse risco. Você não pode simplesmente deixar o cara correr risco. Então, você fala lá, estou dando um equipamento de proteção individual, que é o respirador purificador de ar, tipo peça semifacial, cujo código de aprovação no Ministério do Trabalho é 4115. Tudo isso tem que ir neste evento aqui. Eu sei tudo isso? Não, longe disso. É o nosso amigo aqui de saúde e segurança do trabalho, que é o especialista que sabe e vai me ajudar a preencher isso. Legal, mandei o 2240 dizendo que tem o benzeno. Automaticamente, quando eu fizer a folha de pagamento, aí vai aqui para o RH, no S1200 do E-Social, ele vai ter que criar a rubrica de insalubridade, parametrizar o recolhimento da aposentadoria especial. Não basta informar aqui, tem que informar aqui no 1200 para fazer o recolhimento. Então, o que ele faz aqui? Como é que ele parametriza? Usa a tabela 2 lá do E-Social, que é o fator de aposentadoria especial, código 4, enseja aposentadoria em 25 anos, mais 6%. Não tem almoço grátis. O cara vai se aposentar mais cedo, tem
quem está causando isso tem que pagar mais, 6% da remuneração desse profissional. Muito bem. Não basta isso, tem que bater um papinho aqui com o médico do trabalho, porque ele vai fazer os exames médicos, né, o ASVO, né, o monitoramento da saúde, que é o 2220. Para fazer esse monitoramento da saúde, como ele já sabe que tem o benzeno, ele vai lá na tabela 27 e busca o procedimento diagnóstico relacionado ao benzeno, cujo código é 0312 benzeno urinário. Cada 6 meses, salvo engano, precisa fazer isso aqui, né? Aprendi com os médicos do trabalho. Bom, muito bem, ele está exposto ao benzeno, fiz o exame, deu alteração, vou ter que afastar esse profissional porque ele está com uma doença profissional. Então tem que emitir o CAT. Se ele vai, quando eu emito o CAT, eu já indico que ele já está estável, porque é uma doença profissional, equivalente a um acidente de trabalho, e eu tenho que avisar que por conta desse afastamento, o RH aqui tem que mandar o 2230, afastamento temporário, por conta da doença profissional. E se não bastasse eu me preocupar só com os meus funcionários, se eu terceirizo qualquer tipo de serviço, exemplo aqui a limpeza, partindo da premissa que esse pessoal vai estar aqui na minha empresa, no mesmo, nos mesmos lugares que tem benzeno, pelo mesmo tempo, só para facilitar didaticamente a questão, por conta deste benzeno, quando eu contratar a empresa, estou negociando a contratação, eu já tenho que avisar suprimentos para instruir a concorrência dizendo o seguinte, olha, você vai estar expondo os funcionários aqui na minha sede à insalubridade. Logo, você vai ter que recolher também o adicional de aposentadoria especial. Embute aí no teu custo. Me manda o orçamento considerando isso. Porque quando você me mandar a nota fiscal, se você não considerar, eu vou considerar, eu estou te avisando. Eu tenho, por lei, que reter 2% a mais nesse exemplo do que eu já reteria de INSS. Então, de 11% passa a 13%. Por quê? Você vai mandar essa nota fiscal na sua EFD Reinf no R2020 Serviços Prestados, e eu vou avisar também que eu te contratei na minha Reinf no 2010 Serviços Tomados, com 13% de retenção previdenciária, que depois você se vira para compensar na folha. Por isso você tem que pagar aqui. Você vai ter base para compensar. E isso, como eu disse, é EFD Reinf, que afeta a minha enquanto contratante e a de quem eu contratar como empresa. E tudo isso que eu falei antes é o E-Social meu, mas que eu estou afetando indiretamente o E-Social do meu prestador de serviço contratado. Tudo isso é gestão de dia a dia, que, se bem feita, impacta no FAP, esqueci aqui de suprimentos, né, que está envolvido diretamente aí na Renf, no final das contas. Mas isso é gestão de saúde e segurança que impacta no FAP, que todo ano, em setembro, é divulgado. Eles, se você fez toda uma gestão boa, evitou afastamento, teve um baixo turnover, então a contribuição do risco ambiental do trabalho pode cair da metade. Se você não foi tão bom gestor assim, você pode duplicar. Então veja que tem todo um impacto tributário aqui. E essa é a vida como ela é, a coisa acontecendo exatamente nesta ordem. Logo, você tem que ter uma comunicação sincronizada e constante, nesse exemplo, entre 4 empresas que estão te representando. Saúde do trabalho, medicina do trabalho, RH e contabilidade externa. Ah, não é externa, é tudo dentro de casa, um sistema integrado ou todo mundo se conversando. Porque tudo acontece ao mesmo tempo. E se não bastasse eu me preocupar com tributário, trabalhista e previdenciário, que é o grande escopo aqui de E-Social e Reinf, eu tenho que me preocupar com a nossa amiga LGPD, que é a área que tem mais dado pessoal e dado pessoal sensível do que a trabalhista e previdenciária dos seus funcionários internos quanto externos, e o controlador, a empresa, é a responsável pela guarda destes dados, ainda que ela passe dados para os seus operadores, que são corresponsáveis por tudo isso. Então, de novo, tem um monte de dado pessoal e dado sensível neste literal mapa do inferno, como ele foi carinhosamente apelidado aí por alguns clientes e parceiros que a gente tem. Mas na prática isso acontece todo santo dia, em qualquer tipo de empresa, em maior ou menor grau, em qualquer atividade. Então, não basta a gente só se preocupar com a transmissão, a gente tem que se preocupar com a consistência, porque o governo vai simplesmente cruzar e cobrar via DET, via Caixa Postal do ECAC,
enfim, assim sucessivamente. E aí, tem mais várias novidades chegando. A gente não teve recentemente aí o primeiro relatório da igualdade salarial, aquela questão de igualdade salarial entre mulheres e homens. Então, a gente teve uma notícia relativamente recente aqui que, passado o primeiro relatório, o foco da fiscalização serão as empresas que não enviaram a declaração de igualdade, por exemplo, segundo o ministro, cerca de 300 empresas. E o que era essa declaração de igualdade? Tinha essa carinha aqui, importante a gente relembrar, porque agora em setembro vai ter a segunda rodada, né? Você entra lá no Ministério do Trabalho, na área de PEDET lá, né? Portal do Emprega Brasil, e vai responder um monte de perguntas. Pode ser que mude, mas a primeira situação foi lá, ó. A empresa possui plano de cargos e salários? Sim e não. Lembra da nossa trilha de compliance lá, que se você respondeu sim, você tem que mandar uma evidência? Adivinha, você não vai ter que mandar evidência de imediato, mas o fiscal, principalmente nessas 300 empresas que não responderam nem isso, e mesmo aqui se responderam que sim, vão ter que provar. Manda evidência, não adianta simplesmente responder, tenho plano de cargos e salários só para inglês ver. Você tem que ter documentação para isso, provar que realmente você tem. Que mais? Sua empresa possui alguma das políticas de incentivo à contratação de mulheres abaixo? Então, aí, ó, contratação de mulheres vítimas de violência, com deficiência, LGBT, negras, chefes de família? Tá. Você tem anúncio de vaga? Você tem controle de recrutamento e seleção com indicadores que demonstram quantas vagas você ofertou para o mercado e quantas você conseguiu preencher neste público? Sua empresa tem políticas de promoção de mulheres a cargo de direção e gerência? Cansei de ver aqui no escritório que não tinha nem dado de diretor e gerente. Um volume bem baixo de mulheres no contexto geral, dizendo que isso aqui tinha. Cuidado, você pode estar dando um tiro no próprio pé declarando isso aqui, porque eu vou cruzar com o e-social. Você já entregou o e-social. Que mais? A gente tem aqui a pergunta, né? Se consideradas as políticas que apoiam incentivo ao compartilhamento de obrigações familiares, quais dessas que você tinha? Essa flexibilidade de regime de trabalho de apoio à parentalidade, ó, você deixa o pai e a mãe sair mais cedo para buscar o filho da escola? Exemplo. Férias antecipadas, faltas abonadas, se tem só para mulheres, homens ou para ambos, ou se não adota. E se adota, como é que você prova que você adota? Cadê a política? Como é que você demonstra que a política, que o livrinho bonitinho que você escreveu, você efetivamente pratica? Eu tenho indícios de absenteísmo, de horas extras, etc., por exemplo, no e-social. Eu vou usar isso aqui, já vou chegar meio pronto para te pegar na curva fiscal, né? Eu não. Só apoio. Né? E aí, dos critérios remuneratórios para progressão de carreira, se exige ou mede o cumprimento de metas de produção? Tá, se você diz que sim, você deve provavelmente ter um processo que quantifica, você possivelmente divulgou a meta com antecedência para que os funcionários saibam aquilo que ele precisa atingir, né? Se é médio tempo de experiência profissional para progressão de carreira, imagino que você tenha também coletado em banco de dados lá, currículo por currículo, fora a avaliação de desempenho por metas e produtividade, enfim, para corroborar com tudo isso que você está escrevendo. Então, cuidado. Você está escrevendo aqui um negócio que, na sequência, via DET, que eu posso distribuir para todas as empresas do país, te notificar para você me explicar. Até porque depois você vai ter que montar um plano de ação para mitigar todas essas questões. E isso eu só estou falando agora nesse exemplo da igualdade salarial. E tem toda a lei trabalhista que entra no DET, não só a igualdade salarial. Isso entra várias, toda a CLT e legislação toda do trabalho entra na questão aí da fiscalização eletrônica. Então, minha gente, passa, a gente está nessa fase aqui, faço e-social, transmitir com sucesso, tô bacanão, não tenho problema nenhum. Verdade? E o e-social traz o benefício de já fazer uma verificação prévia. Mas se você mandar na tabela de rubrica salário isento de INSS, isento de FGTS, isento de IR, usou o código correto, ele aceita, você usou um código correto. O problema é que depois vai vir esse negócio aqui, ó, vai vir essa cartinha. Aí você vai tomar um susto, né? Porque você tem pré-validações de recepção, os cruzamentos eletrônicos que se dão depois. E não vai ser 5 anos depois, não. Olha aqui um exemplo de fiscalização real ocorrido em junho de 22, sobre a folha de pagamento de 20. Um ano e meio aqui chegou lá.
Que é isso? Chegou lá na caixa postal do ECAC, da Receita Federal, que já existe há muito tempo, uma notificação que dizia assim para o nosso cliente: ó, não é uma ação fiscal, não assusta não. Você não vai perder a espontaneidade de se autorregularizar. Traduzindo, você vai recolher, caso você regularize e concorde com o que eu estou dizendo aqui, 20% de multa de INSS, como você faria se você mesmo tivesse identificado um erro e corrigisse. Que erro? Olha, eu olhei teu e-social aqui e verifiquei que na rubrica número tal, diferença de auxílio moradia, a diferença de auxílio educação, auxílio educação Prolabore, auxílio moradia Prolabore e prêmio que você paga para contribuinte individual, você não tributou. Você não ofereceu a contribuição patronal. De acordo com a Lei 8.212 do século passado, 91, eu entendo receita que tem tributação. Assim, eu te ofereço o seguinte, olha, você concordar comigo, vai lá, retifica o social, abre, retifica, fecha, retransmite. Vai gerar DCTF Web retificadora, retransmite, abate o que você já pagou e eu gentilmente te dou um DARF bonitinho, atualizado das diferenças, só com os 20% de multa, porque você não vai perder a espontaneidade, óbvio, com os juros integrais, e ok, resolveu o assunto. Mas, se você não concordar comigo, eu começo um processo fiscalizatório, e no fim das contas, se eu confirmar tudo isso que eu já sei, a menos que você me prove o contrário, aí a multa não é mais 20%, é 75 ou 225 nesse ínterim, de acordo com os agravantes atenuantes que eu identificar no processo. Mas eu já sei que você não tributou, tá bom? E não para por aí os processos de fiscalização eletrônica. A gente tem na área de saúde e segurança do trabalho, por exemplo, inúmeras empresas, isso aqui é um aviso de regularização também de tributos federais dessa área, que disseram lá no 2240, olha, eu exponho meus funcionários a risco, mas o RH não foi informado, não colocou aquele código 2 lá que eu exemplifiquei lá no mapa do inferno atrás, lembra? Logo não recolheu. Então, ou seja, deu um tiro no pé. Ah, não, mas pô, a minha empresa de saúde e segurança que tinha que ter falado com o meu RH. O fisco é a empresa, você é responsável. Se você delegou, deu procuração para outros trabalharem para você, maravilha, mas quem organiza essa comunicação? Então tá cheio de situação aqui que muitas vezes aqui é um problema de comunicação. Só que ele já identifica, já notifica e da mesma forma, olha, corrige, você não perde a espontaneidade. Se você não corrigir, eu vou te fiscalize, ó, 75, 225% de multa. E outras notícias que começam aí, ou seja, o processo de transformação digital no governo, de fiscalização eletrônica, não para. Ó, notícia de janeiro, o INSS começa a usar inteligência artificial para detectar fraudes em atestados para auxílio doença. E mais que a gente tem? Outra notícia aqui, ó. Recém, ó, essa do dia 6 agora. Sistema Cronos de fiscalização trabalhista do Ministério do Trabalho contabiliza 71 milhões de jornadas analisadas em um ano, das quais 14 milhões tinham problema. Excesso de jornada, falta de intervalo de 11 horas de um dia para o outro. Tudo está lá na CLT desde 1943. Só que ele vai aqui, pluga lá no teu relógio de ponto, puxa os dados e cruza. Se teu relógio tem X e lá no social se informou Y de hora extra, opa! Já tem até quanto você deve pagar, se você quiser saber. Isso aqui pode gerar o quê? Ministério Público do Trabalho indo em cima de você, nem independente de cada funcionário entrar com a sua própria ação. E mais que a gente tem aqui de notícia, vamos ver. Cada trabalhador hoje anda com um canal de denúncias no bolso. Se ele achar que tem algo errado, ele saca o celular, CTPS digital, canal de denúncias e manda bala. E quando a gente tem denúncia, o Ministério do Trabalho tem que responder, não pode ficar no limbo. Ele vai atrás. Então imagina, eu tenho e-social, tenho declaração de igualdade, eu tenho canal de denúncia, eu tenho e-social, REINF, etc. Eu cruzo um. Quando eu mandar uma notificação para você, eu já vou mandar exatamente, cirurgicamente naquilo que eu quero. Eu fisco, quero ver. Eu sei. Você tem que saber também, é você que está mandando. Se prepara antes, esse é o importante. Então, como vocês podem ver, não adianta imputar a responsabilidade apenas e tão somente, por exemplo, para o RH em termos de obrigações trabalhistas.
Ele é, sim, muito responsável. Mas a coisa é multidisciplinar. Ele não está lá no dia a dia. O RH está lascado, sim, mas ele precisa de apoio fiscal, de saúde e segurança, do jurídico, de TI para os sistemas funcionarem e ele ter relatórios de dashboard, pré-cruzamento, avaliação, para que a gente identifique se tem problema. Até a doméstica já está no meio, foi a primeira a entrar. Se eu terceirizo qualquer tipo de serviço seja para me ajudar nesse processo ou em outros, eu tenho que olhar o terceiro e até a área de suprimentos tem que estar envolvida, informada, porque se ela naquela concorrência não fala que, por exemplo, tem que pagar a insalubridade, você vai receber um orçamento baratinho. Aí você vai lá e contrata baratinho. Você contratou um passivo e a gente chama de passivo oculto trabalhista, mas estava muito claro, você podia ter se prevenido. Então, esse é o foco. Logo, a gente tem que ter uma gestão orientada a dados. O governo digital usa tudo isso de dados a favor dele, e como eu disse, parou a brincadeira, acabou faseamento, acabou teste, eu estou usando agora para fiscalizar, como vocês bem viram. Então, o que o mercado fala muito da questão da gestão orientada a dados, o tal do data driven. Então, o governo digital que está aqui a título de exemplo, na verdade, ele cai fora, ele vai ficar aqui, ó, monitorando tudo, onipresente e onisciente. O que entra é a cultura de compliance e o compliance digital. Tudo bem? E para te ajudar nesse processo, como eu mostrei lá atrás, a gente construiu uma plataforma digital que, como a gente mencionou, te dá o treinamento, te permite testar o teu conhecimento, emitir o seu certificado e, ao mesmo tempo, aplicar no seu dia a dia e já transformar numa gestão de projetos. Você já recebe o autodiagnóstico, um relatório, uma tarefa inicial e já faz a própria gestão de projetos. E aí eu convido vocês a clicar aqui no nosso contato e solicitar uma demonstração. Quando você clica aqui, você lança aqui, a gente já recebe automaticamente a tua solicitação. Teremos o maior prazer de te apresentar e te ajudar nessa saga do compliance digital, que é cada vez mais complexo, como vocês viram, mas cada vez mais integrado e multidisciplinar. Não tem por onde. Então, reforça aí, gente. Coloquei aqui a plataforma aqui na tela, transiçãotrabalhista.com.br. Você pode começar aqui gratuitamente, tá? Então, você tem ali, cria sua conta, senha e já sai efetivamente usando. Você tem direito gratuitamente a este curso aqui do Introdução ao Compliance Digital, quando você faz a primeira assinatura. Então, você entra aqui, quando você faz a assinatura gratuita, tá? Então, você já consegue, inclusive, visualizar o conteúdo do curso aqui. Ó, algumas aulas já estão liberadas para você ver se faz sentido para você ou não. Independente disso, como eu disse, ó, gratuito, basta criar a sua conta. Temos também aqui, também pensando em pessoas físicas, planos e preços, né? Alguns planos que a gente tem aqui, que é o suporte, onde você tem não só o curso de Introdução ao Compliance Digital, você tem acesso a toda a metodologia, composta de 10 cursos relacionados ao tema, as trilhas de compliance, como eu exemplifiquei aqui a do DET, e também 2 consultas mês formais aqui dentro na central de ajuda na nossa plataforma. Tem também o plano consultivo, onde você tem acesso aos mesmos cursos, as 4 consultas, né? Aqui você já tem o dobro de consulta, e também 2 sessões de videoconferência com a gente, no preço, tá? R$ 89,90 por mês. Se você fizer por ano, você ganha 2 meses no final das contas. Ou quer fazer mensal e ver tudo no primeiro mês e fechar sem problema nenhum, faz parte do processo. No plano empresarial, você tem direito aí já a consultor dedicado, múltiplos usuários, reuniões via videoconferência e a gestão de projetos. Que aí é o quê? Fazer aquele relatório que eu mostrei para vocês, fazer acontecer e resolver os pontos que foram levantados e aqueles que são levantados nos processos aí de consultoria geral que a gente vai prestando para vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Vou liberar vocês aí. Ficamos à disposição. Só agradeço de coração a participação de vocês e o privilégio aí de contar com esse bate-papo. Tá bom? Grande abraço para vocês. Boa semana. Até mais.